Em um mundo repleto de magia, vemos um grupo de soldados enfrentando uma entidade demoníaca conhecida como o Deus da Morte, da qual vamos chamar de Necro. Necro convoca armas mágicas, lançando-as contra os soldados e os derrotando facilmente. O capitão recebe notícias de que o herói lendário está a caminho, então ele ordena que seus homens recuem, sabendo que apenas o herói pode enfrentar uma ameaça como essa. O herói lendário, Shagro, se dirige a Necro. Eles se envolvem em combate e Necro usa sua magia para atacar o herói. No entanto, seus ataques não surtem efeito em Shagro, que usa sua espada para se defender. O feiticeiro reúne as almas dos mortos, convocando um dragão morto-vivo que investe contra Shagro, mas o herói o corta facilmente ao meio com sua espada encantada. Eles continuam trocando golpes, e o herói consegue empurrá-lo para trás. Percebendo que está em desvantagem, Necro convoca um exército de esqueletos no campo de batalha. Shagro usa seu olho maligno, permitindo que ele veja as almas dos mortos, e descobrimos que Necro possui a mesma habilidade. O herói investe contra o exército de esqueletos, saltando por cima deles e lançando uma bola de fogo em direção ao teto. Isso faz com que o teto desabe, lançando pedras sobre seus inimigos. Shagro consegue acertar Necro, expondo um cérebro em um frasco, revelando ser sua verdadeira forma. Necro se prepara para usar um poderoso feitiço, enquanto o herói avança em sua direção com toda a sua força. Ele consegue atravessar a barreira com sua espada, causando uma enorme explosão que perfura o céu escuro. Nesse momento, as memórias de Necro ficam confusas enquanto ele se esforça para lembrar do resultado da batalha. Descobrimos que Necro usou magia de reencarnação quando ele acorda em um beco com uma ferida no pescoço. Necro olha ao redor, tentando entender o que está acontecendo, e se vê em uma cidade moderna sem reconhecer nada. Um drone observa de longe, e o operador, Takumi, fica surpreso porque ele tinha confirmado que o garoto já estava morto. Ele chama sua equipe informando que o alvo deles ainda está vivo e se pergunta como o garoto pode estar andando por aí com uma ferida fatal. Enquanto isso, Necro continua tentando entender e assimilar tudo. Ele observa as pessoas e percebe que todos estão felizes. Então ele pensa que este mundo deve ser pacífico. Ele pensa em seu próprio mundo e no futuro das crianças daquele lugar. Nesse momento ele é abordado por dois policiais que tentam falar com ele. No entanto, ele não consegue entender o que estão dizendo. Aos poucos, ele começa a entendê-los enquanto extrai informações linguísticas do cérebro de seu corpo. Ele diz aos policiais que está bem e se apresenta como Polka. Os policiais ficam chocados ao ver a ferida em seu pescoço e dizem que ele precisa de assistência médica. Mas uma garota estranha pisa repentinamente na cabeça do policial e demonstra estar feliz por ver que Polka está vivo. Segurando-o pelo braço, eles correm juntos e chegam a um beco onde a garota se apresenta como Misaki. Necro começa a ter lembranças da garota quando ela o lança no ar, afirmando estar verificando se ele está realmente vivo. Mas ela de repente pega um ferro do chão, revelando que foi ela quem o matou pela primeira vez. Necro começa a correr enquanto Takumi os observa através de seu drone, questionando por que alguém pagaria para matar um garoto de 16 anos. Apesar disso, ele sabe que não receberá pagamento a menos que Polka seja eliminado, então ele continua auxiliando Misaki. Necro fica exausto, devido às limitações de seu novo corpo, que não parece ter capacidade para usar magia. Ele pensa sobre o que deve fazer, sabendo que um ferimento fatal levaria à sua morte. Misaki aparece atrás dele, lançando suas facas. Ele consegue esquivar por pouco. Ela parece estar gostando da caçada, avançando em direção a Necro, que luta para bloquear seus ataques. Ele tenta fugir, mas cai quando Misaki lança uma adaga que acerta sua perna. No entanto, ele se levanta, puxa a adaga e a lança de volta em Misaki. Misaki fica impressionada enquanto admite que ele a intimida, temendo que se apaixone por ele se não tiver cuidado. Necro corre para uma sala estranha, quando Misaki o alcança e lança uma adaga em sua perna, fazendo-o cair no chão. Ela revela que aquele já foi um local de execução da Yakuza, e há rumores de que fantasmas assombram o local. Necro confirma que os rumores são verdadeiros ao usar seu olho maligno para ver as almas dos mortos. Ele percebe que o olho maligno é um poder da alma, então ele ainda pode usá-lo mesmo no corpo de Polka. Misaki está prestes a acabar com ele. No entanto, ele reúne os poderes das almas na sala, convocando um braço monstruoso que empurra Misaki contra a parede, a perfurando com um de seus dedos. De volta ao outro mundo, o Necro aparentemente foi derrotado, mas Shagro desconfia de seu feitiço final, duvidando que o Deus da Morte tenha sido verdadeiramente derrotado. Sua companheira informa que não há sinais da alma de Necro em seu mundo, mas o herói ainda tem suas dúvidas. Em um flashback, descobrimos que Necro não conseguia viver uma vida pacífica por causa do olho maligno. Ele foi vendido por seus pais aos feiticeiros da corte e lutou inúmeras batalhas como necromante até a queda do Império. Mas tudo o que ele realmente queria era paz. Eventualmente, ele viveu em paz com os humanos, onde foi capaz de conhecer até mesmo o amor, mas eventualmente soldados começaram a caçar necromantes.
paz. Eles acabam matando as pessoas próximas a Necro durante a caçada. Isso fez com que ele ficasse enfurecido e ali começou a sua jornada de vingança, atormentando pessoas por séculos e matando inúmeros soldados enquanto se escondia em uma mina de carvão abandonada. Apesar de todo o derramamento de sangue, ele ainda desejava a paz, mas mesmo enquanto esperava por séculos, ele ainda não conseguia encontrá-la. Necro não era capaz de morrer de forma natural, então ele esperou por alguém que conseguisse derrotá-lo para que pudesse ser reencarnado em um novo corpo e finalmente encontrar a paz. De volta ao presente, Necro fica surpreso ao ver que Misaki perdeu tão facilmente. Querendo fazer algumas perguntas, ele fica preocupado em ser caçado pela polícia se encontrarem o corpo dela. Takumi viu tudo com seu drone e começa a questionar sua sanidade quando recebe uma ligação de sua chefe, Clarissa, perguntando por que a missão está demorando tanto. Então ele envia para ela o arquivo de vídeo do que acabou de acontecer. Em outro flashback, descobrimos que os pais de Misaki a amavam de verdade, permitindo que ela tivesse uma infância feliz, mas sua vida foi arruinada quando seus pais foram assassinados diante de seus olhos por um serial killer. Por causa disso, ela se tornou uma assassina, eventualmente encontrando o homem e o torturou. Misaki revela que não trabalha por vingança, mas porque ela gosta de brincar suas vítimas, que coincidentemente são pessoas más. Eventualmente, sua chefe recebe a missão de matar Pouka. Misaki aceita o serviço na intenção de saber como é matar uma pessoa inocente. Durante o serviço, ela acerta Pouka com uma barra de ferro, o que a faz perceber que também é divertido brincar com pessoas inocentes. Após isso, Misaki começa a questionar sua existência, pensando que alguém como ela não pode ser feliz e não merece viver, quando de repente ela recebe uma ligação de Takumi, informando que o alvo ainda está vivo. De volta ao presente, Misaki acorda surpresa ao ver que sua ferida está curada. Necro revela que ela está tecnicamente morta, mas renasceu através da magia. Eles são repentinamente cercados por um grupo de homens, enquanto Clarissa aparece diante deles. Clarissa abraça Misaki, verificando se ela está viva, mas percebe que ela não tem pulso. Como Necro explica, ela não está viva e atualmente seria algo tipo um zumbi. 40 minutos antes, Takumi conta a Clarissa sobre o paradeiro de Necro, então ela o encontra e pergunta a ele sobre os símbolos que está vendo. Enquanto Necro usa sua magia para curar Misaki, ele pergunta a eles quem são, e Clarissa afirma que são amigos de Misaki. Necro revela que o cérebro e a alma de Misaki estão intactos, mas alguém precisa usar magia de ressurreição nela caso queiram que ela volte à vida oficialmente. Mas todos estão confusos porque ninguém pode usar magia neste mundo. Ao perceber que seria impossível explicar o inexplicável, Necro pede gentilmente que todos esqueçam o que viram. Eles apontam suas armas para ele, mas ele imobiliza um deles com uma enorme mão esquelética, dizendo que não faz ideia de quão frágeis os humanos são sem magia. Eles descobrem subitamente que um prédio próximo está pegando fogo, e os olhos mágicos de Necro veem isso, mas imediatamente ele é cortado por uma das companheiras de Clarissa. Clarissa diz a ele que o prédio é um refúgio seguro para crianças órfãs, e Necro se lembra das crianças que eram queridas para ele em sua vida passada. Então ele decide ajudar. O drone de Takumi lhe der o caminho, e ele usa sua magia para se movimentar pela cidade, permitindo que ele viaje mais rápido. Ao chegar ao prédio, ele usa seu olho maligno, permitindo que ele veja a força vital das crianças que estão presas. Ele usa um braço esquelético para lançá-lo dentro do prédio, onde ele vê 4 almas com as crianças. São as almas dos pais delas. Ele pede ajuda deles, criando corpos esqueléticos para eles possuírem. Os esqueletos resgatam as crianças, as colocando em uma enorme mão esquelética que as leva até o chão fora do prédio. Necro também consegue escapar, mas o evento é postado nas redes sociais e todos ficam sabendo dos esqueletos de Necro, embora ainda não tivessem certeza do que viram. Takumi pensa no tipo de pessoa que Necro é, porque ele não valorizou a vida de Misaki, mas ele salvou as crianças do prédio, fato que deixou Takumi inquieto. Ele diz a Clarissa que ela não deveria mexer com Necro, vendo o feiticeiro como um monstro, e Clarissa concorda com ele, dizendo que Misaki está prestes a acordar. De volta ao presente, Necro percebe que as crianças ainda sofrem neste mundo, então ele se pergunta como pode encontrar a paz. Clarissa pergunta a ele o que a paz significa para ele, dizendo que ela pode alcançar a paz tendo muito dinheiro. Ela pergunta a Necro sobre seu objetivo, e ele explica que não sabe nada sobre esse novo mundo, mas gostaria de usar sua necromância para ganhar dinheiro. Clarissa quer que ele se junte à sua equipe. Ela tem certeza de que ele não é a mesma pessoa que eles queriam matar, e oferece sua ajuda. Misaki e Takumi são designados para morar com Necro e o ajudar a se ajustar ao mundo. Misaki revela que na verdade está empolgada em passar mais tempo com um homem que a matou por ser uma sensação nova em sua vida. Descobrimos que Clarissa é a dona do prédio onde estão, chamado Edifício da Tortura, e está realmente cheio de fantasmas. Necro começa a duvidar que ele esteja em outro mundo porque os animais são semelhantes aos que ele costumava conhecer, mas ele está feliz porque a religião Guildvoivod não existe neste mundo, explicando como ele costumava ser perseguido pela religião porque era uma abominação conhecida como o Deus da Morte. Necro pensa que finalmente será capaz de alcançar a paz se encontrar a pessoa que queria ver Pouka morto. Clarissa conhece a pessoa, mas mantém isso em segredo, permitindo que ele use o prédio em troca de não fazer perguntas sobre. Necro decide investigar por conta própria, sabendo que Clarissa não aceitará mais contratos
contratos para matá-lo. Mas Takumi revela que Clarissa não é a única intermediária para assassinos, embora reconheça que poucas pessoas poderiam matar Necro. Embora ele mencione uma pessoa chamada Lemingo, mas rapidamente descarta a ideia. Takumi se pergunta se foi uma boa ideia trazer Misaki de volta à vida, e Necro revela que o dono do corpo disse a ele para perdoá-la, revelando que sua alma está agora em um drone. Necro tem o poder de fazer as almas das pessoas habitarem onde ele quiser, e ele admite que as vidas humanas são como brinquedos para ele, fazendo Takumi pensar que ele é um problema. Necro pensa em ganhar dinheiro. Misaki sugere que Necro trabalhe no mesmo ramo que ela, dizendo que ele deve ser bom nisso já que conseguiu a derrotar. Nesse momento, eles têm um visitante que quer conhecer Misaki. Ele pede sua ajuda porque está sendo alvo de assassinos de outra gangue. Misaki diz a ele que está no meio de outro trabalho, mas Necro se interessa pelo assunto e isso faz Misaki aceitar o trabalho. Eles recebem informações de que os assassinos estão em um armazém abandonado, revelando que costumavam trabalhar para o mesmo homem que assassinou os pais de Misaki. Ela corre em direção ao armazém, mas cai em uma emboscada. Misaki luta contra os bandidos e os derrota sem dificuldade, mas é repentinamente baleada por trás pelo homem que pediu sua ajuda. O homem revela que eles estão lá para vingar seu chefe. Enquanto ele vira as costas, ele vê Necro, que chama a atenção de todos enquanto Misaki agarra a perna do bandido. Necro informa que Misaki agora é uma zumbi, então ela não pode ser morta tão facilmente. Ela se levanta e arremessa um bandido para longe, enquanto Takumi chama Necro, perguntando se ele sabia que era uma armadilha. Necro diz que não sabia, mas aceitou o pedido das almas das crianças que assombravam aquele homem. Ele convoca seus braços esqueléticos gigantes, esmagando todos os homens em uma rocha e permitindo que os espíritos das crianças descansem em paz. Depois disso, Misaki fica feliz ao ver que seu corpo já está curado. Takumi se pergunta por que Necro ouviu as almas das crianças, mesmo vendo as vidas humanas como brinquedos, mas Necro revela que ele ainda cuida bem das vidas humanas porque elas podem fazer as crianças sorrirem. Isso faz Takumi perceber que eles são diferentes de Necro, vendo a si mesmo como escória pela maneira como tratam seus alvos. Os outros membros da gangue querem se vingar, abrindo seu arsenal, mas Lemingo os ataca, eliminando todos na gangue. Necro lê um livro sobre vampiros afirmando que eles são reais em seu mundo, e ele diz a Misaki que ele poderia transformá-la em um se tiver mana suficiente, o que a deixa animada. Enquanto isso, Clarissa recebe uma ligação do cliente que encomendou a morte de Necro, mas ela decide cancelar o contrato. Vemos um homem chamado Kozaburo se desculpando por não poder pagar sua cerveja, enquanto um homem bêbado chamado Tsubaki procura por Clarissa. Necro explica que o corpo de Misaki pode se reparar e resistir à decomposição, além de estar um pouco mais forte do que antes. Ele a aconselha a comer carne crua se ela ficar gravemente ferida e revela que sua saliva agora pode causar paralisia. Ela avança em cima dele, e com apenas uma mordida o faz cair no chão. Misaki pergunta a Takumi se ele também quer experimentar, mas ele recusa, a chamando de monstro. A palavra monstro lembra Necro do herói que o desafiou em seu antigo mundo. Ele pensa se existem pessoas como ele neste mundo. A polícia investiga a área onde Necro esmagou os bandidos. Lemingo faz sua aparição, despedaçando a rocha que continha os bandidos antes de desaparecer. A polícia ouve o barulho e corre para o local, encontrando os corpos dos bandidos. Necro percebe que o mundo não é tão diferente de onde ele veio, então ele começa a pensar que os dois mundos podem estar conectados. Takumi menciona os bandidos que ele matou, mas Necro revela que eles na verdade ainda estão vivos, mas podem ter enlouquecido enquanto estavam presos na rocha. Kozaburo e Tsubaki se dirigem ao local e veem os corpos dos bandidos que estão com os braços entrelaçados como se fosse um nó. Eles começam sua investigação revelando que são detetives de uma força policial especial. Chegamos ao fim do primeiro recap do canal. Deixe o like se quiser parte 2. Até a próxima!